Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje, matando saudade aqui, eles que estavam ausentes há muito tempo, passaram um tempo viajando, estavam esnobando, não tinham agenda pra gente, mas estão voltando aí com toda a força. Sandro Saião e Fred, um forte abraço e bem-vindo os dois aqui novamente. Um abraço, Flávio. Um prazer estar de volta. Vamos lá, começar 2020 a todo vapor, né? Todo vapor. Temos temas aí bastante interessantes. Fred, tudo bom? Tudo em paz. É um prazer estar de volta. Tava com saudade já. A gente também. A nossa corporação, como é que vai? Os trabalhos, os projetos? Também. A polícia está trabalhando bastante agora. Foram convocados para a Polícia Civil mais 404 policiais, né, novatos, que acabou a academia. Legal. Que a gente ministrou aula, inclusive. Né? Então, assim, é mais um reforço aí da polícia humanizada. Né? Perfeito. Um abraço a todos eles, né, que Muito estão começando bem. agora esse grande desafio, que eles sigam firmes nos ideais aí de justiça, de respeito, né, à dignidade humana. Humanidade, né? E humanidade, Esse é o respeito à grande, dignidade eu acho que humana, eu tenho certeza que foi o que o pano de fundo da formação oferecida pela Cadepol, né, pela Academia de Polícia. Uhum. E a gente espera que agora no trânsito do dia a dia eles não se esqueçam dessas bases, né, desses princípios que foram trabalhados aqui pelo Fred, também pelo Márcio, né, que pela Rosângela e por todos os colegas que trabalharam. Um abraço aí ao Márcio e à Rosângela também e convidá-los aqui para um dia comparecer aqui à Rádio Web UPE para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto, né? Incansavelmente, esse é o trabalho. Quarta-feira virou assim um grande momento de nós refletirmos sobre humanidade. Se essa quarta-feira tiver que ter um tema, ela fala sobre o ser humano. Na verdade, a nossa proposta é essa, porque o nosso programa é fundamentado numa pergunta muito importante. O que podemos aprender de bom hoje? E hoje vamos aprender de bom com ele, professor Sandro Saião, começando já falando sobre violência, sobre o que vivemos, sobre a barbárie que a gente vive, né? A selvageria com relação à violência, cada vez mais aparente na sociedade. Falar um pouquinho sobre a questão da religião nesse contexto e também eu queria, no contexto do seu programa, esse programa aqui é seu, nessa parte, lhe pedir permissão para falar um pouquinho sobre o trabalho do nobre e maravilhoso André Trigueiro, que é do grupo, né, CBN, da Rádio CBN, da Rede Globo, e para destacar um pouquinho, uma injustiça foi cometida com ele, e a gente precisa pontuar, pessoas boas têm que ser valorizadas e sempre destacadas. Daqui a pouco a gente fala, deixar a palavra com o nosso grande guru, professor Sandro Saião. Quem dera se eu fosse guru, né? A gente Não? só é como Sócrates, eu acho, pelo menos fazendo um pouco uma aproximação, né? A gente se descobre na ignorância, reconhece ela e busca o saber, né? Muito bem. Essa é a nossa tarefa. Mas quando a gente fica refletindo sobre o tema da violência, eu me lembrei de um livro muito importante do Eric Hobsbawm, né? Que se chama A Era dos Extremos. Perfeito. A Era dos Extremos. Então, nessa Era dos Extremos, ele destaca muito esse incontável avanço que nós tivemos na área da tecnologia e de muitas áreas do conhecimento, né, científico. Veja que hoje nós já praticamente conseguimos alastrar a nossa sabedoria por quase todo o planeta, né? Visitamos as zonas abissais dos oceanos, Verdade. né? Conseguimos já quase mandar as espaçonaves, que até já chegaram, não tripuladas ainda, mas até a Marte. A Marte, né? Embora alguns ainda desconfiem que o homem não tenha chegado na Lua, mas, enfim... Não, tem é gente que desconfia de tanta coisa, inclusive da desconfiança de que a Terra é plana. Né? Tem essa inclusive, desconfiança. Outro dia eu tenho uma pessoa que é um amigo, assim, trabalha perto da minha casa, ele disse, professor, o senhor sabia que a Terra é plana? A gente fica tão surpreso que a gente não sabe nem o que dizer, né? Mas aí eu tô conversando com ele e ele disse para mim, a Terra é plana, senão como é que a água do mar ali não vem para cá, assim? Aí eu tô ainda já no processo, agora a gente já conversei primeiro sobre a lei da gravidade. Consigo que ela fosse pelo menos quadrada, por enquanto. Eu também encontrei uma pessoa maravilhosa do nosso círculo de convívio que conversamos a respeito, mas foi bem rápido até, né? A pessoa questionou, né, que se era ou não, mas ela própria, depois de um olhar assim, meio estarrecido nosso, né? Meio quase assim catatônico, porque eu perdi realmente todo o controle do corpo, aí ela percebeu e disse, não, realmente é esférica, né? Então... Não, eu até me relembrei da minha primeira formação, porque além de filósofo, eu sou formado em ciências, né? Então, lá, muitos anos atrás, acho que quase uma outra vida, eu fui professor de ciências na escola, então estava me lembrando como é que eu explicava para as crianças da quinta série do ensino fundamental, né? Como é que a gente explicava que a Terra era redonda. Mas, enfim, o Eric Hobsbawm, quando escreve A Era dos Extremos, ele nos chama à reflexão
essa grande discrepância que existe entre nós, né? Quer dizer, avançamos na dimensão do conhecimento, vencemos. Hoje conseguimos fazer cirurgias, né, robotizadas, que é com um pequeno furinho, Verdade, né? O que era uma verdade. cirurgia antigamente que a gente tinha que, né? Outro dia eu estava acompanhando um parente meu numa ressonância magnética, eu lembrava isso, né? E Antigamente esse, o método laparoscópico, né, que é fantástico. fantástico, E eu incrível. trouxe aqui o doutor Eduardo Carvalho, Eduardo Carvalho, que é cirurgião nessa área, ele trouxe um procedimento de laparoscopia de microlaparoscopia. Olha só, que está no programa, aí tem um programa com esse tema, que ele faz a cirurgia, que você depois não percebe, depois de 2, 3 dias, não tem mais como você perceber o furo. Rapaz, é sim, a impressionante. nanotecnologia, o avanço na indústria dos fármacos, né? Mas outro dia, inclusive, a gente estava com uma parente fazendo uma ressonância magnética, eu chamava atenção para a maravilha que é um equipamento dessa natureza, né? Antigamente, me lembro quando era pequeno que os médicos diziam, né? A gente abria para ver o que tinha que encontrar. Hoje em dia, exatamente. não precisa nem abrir, a gente já sabe. Quer dizer, foi um avanço em diferentes áreas, né? Agora, ao mesmo tempo, o Ericus Hobsbawm nos chama atenção para esse outro lado da condição humana que parece que se arrasta, né? Agora a gente está em meio ao problema da água no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente consegue mandar uma espaçonave para Marte e não consegue cuidar das nossas fontes, da onde sai a água que bebemos. E aí é que nós não podemos deixar de refletir e pensar no problema da escassez. Nós temos limitações em diversas ordens, né? E a gente não pode agredir o meio ambiente como... a questão não é uma bancada A ou B, mas assim, é preciso que haja um consenso. Mas há uma corrida pela bancada ruralista, né? No sentido de desrespeitar muitas legislações e muitos avanços que foram adquiridos ao longo dos últimos 30, 40 anos. A gente precisa da preservação das florestas, a gente sabe que a floresta ela gera muito mais economicamente estando de pé do que estando tombada. Nossa. Né? Então, aí estão as diferentes culturas, por exemplo, do açaí, as outras, todas as outras culturas que mantêm a floresta, né? Enquanto o agronegócio, ele impacta de uma maneira perversa, né? E com a desculpa agora, né, que é como a gente vive nessa guerra de narrativas, uma desculpa que está gerando riquezas, né? Está gerando riquezas por um grupo muito pequeno, né? Que riqueza é essa que nós temos? Numericamente, são dados, isso não é crença aqui que a gente está falando. Numericamente, o nível de miséria no Brasil cresceu imensamente. Tínhamos tido, ao longo dos últimos anos, um decréscimo desse número, mas agora a linha de miséria passa a avançar. Quem enriquece, então? Você colocou de forma, sempre de forma genial. Dentro dessa perspectiva, e se a gente for falar na ideia da violência, né? Dentro dessa perspectiva, o que eu tenho observado são as bolhas de ilusão, né? O budismo diz as bolhas de ilusão, né? Então, que as pessoas estão dentro, na verdade, de grandes bolhas de ilusão, numa visão muito apequenada, que não consegue, na verdade, estabelecer uma criticidade, uma problematização da sua próprio trânsito no mundo. Perfeito. O que implica, né, numa série de fatores extremamente depreciativos, não só para si, na sua condição individual. E aí a gente tem, por exemplo, ao mesmo tempo que temos esses avanços na área da cirurgia, com microcirurgias, a pessoa continua se intoxicando o seu corpo com agrotóxico, ou então com o fumo, né, que a gente sabe que é extremamente perverso, ou com hábitos que já poderiam ter sido ultrapassados, né, e que geram doenças, que geram dor, né? Ou então, e tão grave quanto, você há de convir comigo, você está aqui para discutir também esse assunto, a gente vai, porque a gente começa a falar, a riqueza é tão grande de conteúdo desse homem, né, que a gente vai expandindo sobre o que a religião está fazendo no sentido de desagregar e gerar violência. E eu chamo a atenção, porque ontem aqui, eu quero até mandar um abraço para ele, o Aureliano Barros, que é um executivo, um profissional do mercado, mas é uma pessoa evangélica, de uma igreja evangélica grande, que tem um trabalho forte em termos sociais, também é claro, um trabalho de evangelização, e ele fez um comentário ontem aqui muito interessante. Ele disse, olha, eu tenho que destacar entre os grandes homens da humanidade do século, o Chiquinho. Ele chamou de Chiquinho com uma intimidade muito grande, né? Eu não tenho essa intimidade toda com o Papa Francisco, mas ele falou da enormidade de caráter e de fazer uma revolução, e ele dizia, e foi muito bem pontuado, não uma revolução na própria Igreja Católica, mas uma revolução no sentimento humano de pensar valores. Né? E aí a gente vai ver uma discrepância entre esse Brasil patriarcal, né, voltado para as grandes
para os grandes interesses econômicos que não aceitam um Cristo histórico. Isso. Porque o Cristo histórico, o Cristo nas suas bases, se é que estamos falando aqui de cristianismo e se é que estamos aceitando essa figura cristã, se nós formos ler o Evangelho, Cristo pregava o amor, né? Não tem a menor pregava dúvida. a justiça, pregava o respeito ao outro. Já na emblemática cena de Maria Madalena, ele chama a tolerância, a generosidade, ao não julgar, o afeto, o amor, o que parece que alguns cristãos hoje não aceitam, inclusive, essa figura, né? Então, quando tu tem, por exemplo, alguns evangélicos, e aí a gente falando especificamente de alguns evangélicos, né, que diz que Deus não quer palmas e quer, sim, a tua doação. Perfeito. Né? Então, isso representa uma distorção completa, inclusive com a própria figura do Cristo histórico, que também tem uma outra passagem emblemática, que é a única pela qual no Novo Testamento ele mostra algum exemplo de fúria, vamos dizer assim, ou de indignação, é quando ele está no templo e expulsa os vendilhões do templo. Né? É o único momento onde ele tem uma espécie de... mostra uma face mais de brava, né? Perfeito. Dele mesmo. Então, ou seja, representando que não se aceita dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, vamos separar as coisas. E o que parece que muitos não querem. E estão muito interessados em outras coisas. Eu né? quero, Sandro, destacar uma matéria aqui da Magali Silva, eu acho que é a repórter, deixa eu só checar aqui, Carta Capital, que ela traz um relato muito interessante. É a Magali Cunha, perdão. A Magali Cunha trouxe uma matéria, eu vou pegar só apenas um fragmento para contextualizar isso que a gente está falando e regozijar da ideia de que pessoas estão preocupadas também com isso. Né? Então, olha só, o título fala assim, não podemos tolerar a instrumentalização da fé em nome de projetos políticos, escusos e violentos. Em 27 de abril, isso foi ano passado, participei no Rio de Janeiro de uma roda de conversa organizada pelo Grupo Evangélico Fé e Política, Reflexões sobre Religião e Violência, coordenado pelos pastores batistas Irênio Chaves e João Batista Pinheiro. Momento especial de aprendizado com pessoas comprometidas e preocupadas com o momento de crise que vivemos na vida política do Brasil. Na mesa, foi acompanhada pela pastora luterana Luz Marina Garcia e pelo pastor batista Clemir Fernandes. Então, assim, a gente fica feliz de saber que as pessoas estão colocando em alguns lugares do Brasil, é um continente, a discussão, né, a importância da fé como orientadora, mas, ao mesmo tempo, ela não pode produzir um discurso político de violência, de separação, de desagregação. Se a gente for observar esse fenômeno, né, do interesse pela religião, ou pelo o boom da fé, né, porque hoje em dia, se tu liga na rádio, tu vai trocando de estações, de 10, 7 estão passando cultos, né? Eu acho que nunca o demônio se manifestou tanto na televisão como ultimamente. Se tu ligar nos canais, ele está sempre se incorporando em alguém, dando manifestações. Né? Mas isso a gente pode acompanhar com um momento de grande inquietação da sociedade, de insatisfação, e busca na fé, ou busca numa pretensa religião, a amortização, né? Já dizia Marx, a religião é o grande ópio do povo, e é realmente, dentro dessa perspectiva, ela é um ópio, no sentido que as pessoas estão inquietas, estão insatisfeitas, estão vendo que a sua vida não é aquilo, aí buscam na religião uma tábua de salvação. Perfeito. Né? Ao mesmo uma tempo bolha, né, de ilusão. Né? E ao mesmo tempo não se reconhece que os grandes problemas e as grandes dificuldades e as grandes demandas, elas exigem elas são chamados de mudança, a mudança. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em crise, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Crise, quando corta o S, fica crie, invente, mude. Perfeito. Nós, quando estamos inquietados, quer dizer, eu estou vendo um lado positivo da palavra crise. Crise vem do latino também, crinos, que quer dizer, entre outras coisas, discernir, separar, selecionar. Então, nós estamos no momento de separação, de seleção, discernimento. E as pessoas, para não abandonarem os seus hábitos, preferem se agarrar a determinadas crenças, achando que Deus precisa ser cultuado, que Deus precisa ser adorado, que Deus é um Deus vingativo, então se eu não adular ele me castiga. E então isso é um pensamento distorcido que faz com que elas se agarrem, vão para as igrejas e clamam, em vez de praticar e corporificar nas suas ações. Quer dizer, que é isso que mas isso que o Papa Francisco, por exemplo, para mim é uma figura emblemática, aí sim, de uma leitura bem cristã do próprio Evangelho, onde ele chama, não adianta estar na igreja sem ter uma ação cristã. Perfeito. Então, o que interessa a Deus... Outro dia eu participei até numa outra rádio aqui em Pernambuco, o tema era sobre fé.
é. O que interessa, se eu estiver dentro, inclusive dentro das próprias escrituras e sintonizado com o que as pessoas estão falando, o que interessa é a minha ação, não é o Deus não está preocupado que eu diga que eu acredito nele ou não acredito, ele está preocupado. Se ele existir conforme essas mesmas criaturas estão dizendo, o que ele está preocupado é que eu ame ao próximo, que eu seja generoso, que eu seja benevolente. Então não adianta eu dizer, sim, eu amo a Deus e fique, né, que nem tem um programa no YouTube, né, que ela diz assim, olha, se essa pessoa passar na minha frente, eu dou-lhe um tapa na cara, eu dou-lhe um chicote, eu lhe aprisiono, mas eu falo isso com todo o amor no meu coração, acreditando em Deus. Então, quer dizer, isso é uma contradição, né? Mas o Fred... Essa distorção, né, que o professor Sandro está falando, é a repetição da distorção, né? Você vê a violência, o discurso de violência em nome de Deus. Né? Você chega no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a comunidade comandada pelo tráfico, que se tiver um terreiro de Umbanda, eles invadem e destroem, ou só aceitam que sejam de uma determinada religião, só aceita que seja, né, que é a religião evangélica. Então eles vão para, assim, eles clamam Deus num movimento de violência, né? Então, essa distorção de que tem que ter Deus, eles têm que pregar que tem uma religião. Nessa violência, usando atirando as pessoas. Sim, e eu não sei se eu estou errado, né? O não matarás é um dos 10 mandamentos, né? Sim, uma das grandes, a grande pretensão, é a base, não matar. Então, agora a gente tem a milícia gospel. Existe, a milícia gospel que invade os terreiros, né, de candomblé, e agora sábado nós tivemos a festa de Iemanjá, né, que agora, inclusive, foi um patrimônio histórico da cidade de Salvador, essa festa, quer dizer, um sincretismo e a própria o culto das tradições africanas, né, que nós tivemos, né, nós tivemos toda uma população africana que vem até o Brasil, que faz parte hoje da nossa matriz, né, desse povo assim, múltiplo. Faz parte de forma decisiva e muito importante da formação cultural e histórica do Brasil. Agora, né? A gente não poderia pensar Brasil se não pensássemos nos africanos. Quando se fala em religião e se fala ao mesmo tempo, isso não combina. A palavra religião vem do latim também religar-se. Eu aprendi isso. Religare. Está no meu caderninho de Santo Saião aqui. A que eu estou ligado? Eu estou ligado a quê? Então, se eu estou ligado à essência da dimensão cristã, se é isso que está sendo proposto, então veja a contradição que é invadir e destruir a casa dos outros. Não, é uma contradição completa. Eu posso dizer que eu não entendo como sanidade, é uma insanidade coletiva. Né? Algo de insano, impensável. Porque é uma profunda contradição, uma profunda distorção de pessoas que estão muito mais apaixonadas, centradas numa paixão, cegas, né, e conduzidas muitas vezes por pessoas de má intenção. No fundo, o grande jogo é do interesse. Essa semana falando sobre o Brasil dos últimas décadas, né, e alguém falou assim, não, a Globo é isso, alguns mandam o vídeo, né, Globo lixo, a Globo é uma empresa que dissemina o comunismo. Eu disse, meu amigo, você nunca leu um pouco, não atentou nem para acompanhar a história do Brasil recente. A Rede Globo de televisão, o sistema Globo, né, de comunicação, é com certeza um dos maiores sistemas do mundo. É uma empresa que, assim, do ponto de vista técnico, é perfeita. Você assiste um programa em outro lugar qualquer e você liga a Globo, você vê a perfeição do telejornalismo, da produção de novelas, de minisséries. É fantástico, isso é inegável. E ela existe há muitas décadas, desde os anos 60, né, se não me falha a memória, e esteve acompanhando diversos governos, inclusive o governo militar. Há uma corrente enorme que deixa muito claro o apoio, em uma ocasião da história, da Rede Globo, à ditadura militar, depois ao governo. Então, é uma empresa que se manteve, ela não tem uma conotação política específica. Então, o que nós temos hoje é a luta entre duas emissoras que têm posições religiosas diferentes. A Record, que representa, né, o grupo evangélico, e a TV Globo, que não está representando ninguém, termina representando todo mundo. É uma grande confusão nesse setor, né, Fred? O que eu estava dizendo é que o uso da palavra comunismo, né, que é usado completamente não tem noção do que é comunismo, né? Como é que a rede mais capitalista do que a Rede Globo, né? Não é, meu amigo? É impossível, pode, né? E aí o camarada vem dizer dissemina o comunismo no mundo. Dissemina o comunismo. Não, eu escutei uma pessoa que me falou assim, ela disse, olha, é porque a culpa da situação do mundo atual, não é porque a China, né,
que é comunista, que promove ao longo da sua história a proliferação de pessoas, famílias enormes, e tem aí 1,4 bilhão de pessoas no mundo. Eu disse, como? Foi comemorado há 70 anos atrás o comunismo na China. Isso é muito jovem lá. A China é milenar. Não é por isso. Então, essa confusão toda com relação ao conteúdo. E aí, por trás, a gente vê, né? Então, como a gente estava falando, o nosso ponto era falando também um pouco da violência, né? Tu vê uma violência que se traduz num contexto religioso, num contexto político, que hoje o que a gente não tem discussões políticas, a gente tem discussões de tribos, né? Porque se você falar qualquer coisa do outro lado, tu vira o inimigo. Meu amigo, e tu quer te destruir. Enquanto é uma enxurrada é uma enxurrada de vídeos curtos e vídeos sem sentido, desconectados. E com uma voracidade enorme, onde nós perdemos a luz. Na verdade, é quase como se a gente estivesse numa sociedade pós-conhecimento, né? Por sinal, deixa eu só falar, uma propaganda aqui, o merchandising, a gente vai provocar a discussão política, que a gente faz na segunda-feira de forma séria, mas sexta-feira tem um programa aqui com o Sandro Saia, o Sandro Prado, e agora a gente está fazendo o Desconectando. Desconectando é falar sobre política, economia, e sexta-feira, fica ligado, entre em contato, acessa a rádio, nosso canal, que nós vamos discutir, sabe o quê? Vamos confrontar Jair Bolsonaro e Luciano Huck. Se a eleição fosse amanhã, quem seria o presidente? A discussão sexta-feira vai ser essa. Então, você que é de um lado ou do outro, entra em contato, entra no nosso canal aí na Rádio WPE, no meu canal Flávio Félix, dá a tua opinião, porque a gente vai discutir isso aqui e vai falar muita coisa. Vamos ver quem é quem aí. Porque quando eu falei, rapaz, olha, já detonaram com o coitado do Luciano Huck. Olha, eu a cada vez estou mais me assumindo filósofo, né? Na Grécia Antiga, existiam 3 têmperas da alma. As almas de ouro, as almas de prata e as almas de bronze. Certo. As almas de ouro, os de bronze eram os artesãos, aqueles que simplesmente faziam, né, os trabalhos. Os de prata eram os que tinham a coragem, não é por isso que a gente tem os tronos de prata,